Temos um lote na família e queremos dividir. É possível fazer esse desmembramento? Te falo depois da vinheta. Esse é o SG Play e aqui a gente responde as principais dúvidas do mercado imobiliário de Juiz de Fora. Vitor, recebo toda semana essa pergunta na rádio. Uma família que tem um terreno e aí, seja por motivo do falecimento do pai, ou seja mesmo em vida, dois irmãos querem dividir, o pai quer dar para os dois filhos, quero dividir esse terreno em 2, 3 terrenos. É possível fazer esse desmembramento? Depende, né? Assim como quase todas as respostas, tudo depende. Então vamos dividir aí em 2 principais grupos de terreno para poder facilitar a nossa explicação aqui. Lembrando que, óbvio, a gente não vai abarcar todas as possibilidades. Mas como regra geral, se a gente estiver falando de um terreno de loteamento fechado, ou um condomínio, ou coisas desse tipo, provavelmente não vai dar para dividir esse lote. Porque já vai estar lá nas regras da criação do loteamento ou do próprio condomínio e muitas vezes isso está gravado na própria matrícula do imóvel. Na maioria das vezes já está. Gravado na própria matrícula do imóvel a impossibilidade da cisão ou inclusive de 2 casas no mesmo terreno, mesmo sem dividir o lote. Porque normalmente são unifamiliares. Exatamente, porque normalmente são condomínios unifamiliares. Exatamente. Agora, se a gente estiver falando de um terreno na rua, vamos dizer assim, né? Sim. Num bairro qualquer, independente de qual seja, também não é sempre que pode ser feita a divisão. Por quê? Porque aí a gente vai para o regramento. Primeiro porque a época da divisão do lote, da criação do bairro, pode ter sido colocado alguma regra disso. Ou porque podem haver regras municipais que impedem. Por exemplo, em Juiz de Fora existe um regramento para cisão de lotes, tamanho mínimo de lote, que também varia em cada região. Então tem um monte de regra para ser analisada, mas pode ser que às vezes você não consiga dividir o lote, mas que você consiga fazer 2 casas, porque o local permite você documentar 2 ou 3 casas, ou seja, fazer daquele lote multifamiliar na mesma região. Então a resposta, infelizmente, depende de cada regra. Tem que olhar a matrícula do imóvel, tem que olhar quando foi feito o loteamento, qual que é a condição para verificar se tem ou não a possibilidade de uma cisão ou de uma fusão, no caso de 2 lotes, para ficar um maior. Então tem que verificar tudo isso. Mas quase tudo tem jeito. E muita gente não sabe, Juiz de Fora tem uma lei do uso do solo que é muito complexa e às vezes varia de uma rua para outra. Sem dúvida. O que se pode fazer numa rua não pode fazer na outra, a altura que pode ser numa rua difere da outra, a quantidade de construção que pode fazer. Isso é assim em Juiz de Fora e em qualquer outra cidade tem regramentos assim também, né? Então tem que sempre verificar tudo isso. Mas antes então de fazer qualquer contrato de compra e venda, mesmo que seja em família, dividindo esse pedaço do lote, é bom consultar a documentação, é bom consultar a prefeitura, um despachante, um advogado, para que você não faça isso e tenha problemas lá na frente. Exatamente. Bom, espero assim a gente ter esclarecido mais essa dúvida e até o próximo SG Play. Valeu!